que a gente tem o caso emblemático da MicroStrategy, hoje só Strategy, e essa mudança de nome é muito interessante, porque a MicroStrategy, outro dia um seguidor me mandou, era uma página do Investidor Inteligente, aquele livro antigaço, né, do professor do Warren Buffett, o Benjamin Graham, e você tem reedições dele, comentários de outras pessoas. Era uma página com um comentário jocoso sobre a MicroStrategy, feita anos atrás. E tava lá, você não pode confundir, achar que vai pegar uma Microsoft e pega uma MicroStrategy. Porque se você for ver o gráfico da MicroStrategy, ela bombou na bolha.com, depois caiu e virou um marasmo. A empresa não saiu do lugar. Ela valia em torno de 500 milhões de dólares. Quando ela começou com a estratégia de comprar Bitcoin, emitindo dívida, fazendo follow-ons, né, emitindo mais ações para acumular Bitcoin, e hoje ela tem mais ou menos 2% dos Bitcoins do mundo, o valor de mercado dela saiu de 500 milhões para 113 bi. Eu olhei isso ontem, hoje pode estar ligeiramente diferente. Tem o palpite que deve estar subindo, né, por conta da subida do Bitcoin. Cara, isso é uma multiplicação de mais de 200 vezes no período de 5 anos. E eu ficava olhando para isso e falando, cara, por que não estão copiando? Aí começou. No Japão surgiu uma MetaPlanet, você tem lá hoje sites que acompanham as empresas que têm reserva em Bitcoin, e recentemente no Brasil a Melius fez o mesmo movimento. Eu falei, pô, demorou para alguém copiar isso aqui no Brasil. E eu tenho para mim que a Melius é a primeira de uma série de empresas que vão fazer isso, inclusive aqui. Porque toda empresa largada em bolsa começa a olhar para isso e fala, cara, a Melius subiu 200% depois que fez. Será que não é interessante fazer a mesma coisa? E o grande vencedor disso no final é o Bitcoin. Porque se todo mundo quer acumular, essa corrida já está acontecendo, é que tem gente que não percebeu, o preço da ação, o preço do Bitcoin tende a subir muito. Vocês não acham que a gente pode ter realmente uma quebra desses ciclos e não ter esse período de bear muito forte que a gente viu nos outros? Eu gosto sempre de olhar para a liquidez de mercado, mais uma vez, que a gente consegue, normalmente, o período de 4 a 5 anos e que tem refinanciamento de dívida, rola dívida, imprime mais dinheiro. Então, se a gente for seguir mais ou menos nesse cenário, eu acredito que como a gente vive nesse sistema de endividamento, de estar emitindo cada vez mais uma coisa completamente insustentável, eu acho que a gente tende a continuar surfando enquanto o Bitcoin respeita a liquidez e acaba ainda não sendo interpretado como uma reserva de valor a pontos de ter o movimento, às vezes, do ouro, que mesmo em uma queda de mercado, recessão, ele acabe subindo também. Então, acho que ainda é um ativo especulativo, segue muita liquidez de mercado, mas eu acho que tende a mudar conforme o tempo for passando. Acredito que vai tendo mais consolidação, reserva de valor e, eventualmente, ele vai ficar menos volátil com o tempo, vai subir menos, vai cair menos. Eu acho que com o tempo ele tende a ir se consolidando, dando menos margem, né, para compras mais baratas ou volatilidades mais expressivas. Mas isso nós estamos falando de um grande patamar de tempo. Mas é um pouco também da minha visão, olhando os ciclos de mercado de acordo com a liquidez e como o Bitcoin se comporta hoje com a entrada de liquidez no mercado. Mas um dia você acha que para de ter ciclos? Ciclos? Não sei dizer, cara. Porque, bom, muito lá na frente, muito futuro, acho que é muita especulação. E se a gente olha o S&P 500 hoje, um ativo consolidado, tudo bem que são coisas diferentes, ações, Bitcoin é completamente uma outra vertente, ele continua acontecendo, acho que enquanto a gente não mudar o padrão monetário, começar a hipercolateralizar em Bitcoin, alguma coisa assim, minha visão é que eu acho que a gente continue tendo esse ciclo de endividamento, de refinanciamento de dívida, liquidez no mercado e a moeda fiat sendo o que é hoje. Mas quando o Felipe diz, você acha que pode acabar o ciclo, eu pensei nesse ciclo desenhadinho. Você acha que isso tende a acabar ou não? Eu acho que sim, tá? Hoje tá, como eu falei, muito Vocês menor. estão coagindo, como é que é? Coagindo? Coagindo o menino. Porque eles sempre são muito otimistas. Eu sempre falo isso pra eles. Eles são muito otimistas. Tem gente que tá aqui há 3 anos, provavelmente assistindo a gente, vendo o Bitcoin subir e ainda não comprou. E não é pra ser otimista, pô? Você olha o preço e como é que tá agora? O Bruno tá super... O Bruno tem amigos, a gente tem amigos pessoais que... Tipo, o Bruno só fala disso. Que até hoje não compraram Bitcoin. Eu sempre olho pra eles e falo, é sério que você não comprou ainda? Tem cara que fala sério? que a primeira emoção sempre que me vê não é alegria, é tristeza. Primeiro tristeza. Aí depois vai me dar um abraço aí, amigo. E não é gente que não tem dinheiro, é gente que tem dinheiro, você entende? Então, pra vocês, né? Eu tô vendo aqui a galera, que é a comunidade, a gente que tá imerso nesse conteúdo, é gente que tá... que acredita na magia, né? Eu sempre falo que todo mágico acredita na sua própria varinha. Então, vocês acreditam, de fato. Eu também acredito. Mas quem não tá dentro não é igual. Então, acho que se a gente olhar de fora,
E até a Infelizmente, família. ainda não é essa maravilha toda. Essa é a perniciosidade do Bitcoin. Quanto mais gente acredita, maior ele fica. Mais gente acredita. É que nem o dinheiro. Não, com certeza. Sim. E tem mais gente acreditando, Exato. é óbvio. Porque é muito mais difícil você ter alguém que deixa de acreditar do que um novo que passa a acreditar.